como Londres transformou uma área industrial abandonada num dos maiores centros financeiros do mundo e por que isso não deveria ser visto como um exemplo para o Brasil. Canary Wharf fica na Isle of Dogs, essa península aqui no leste de Londres. Nos anos de 1960, as Docklands de Londres formavam uma das maiores áreas portuárias do mundo. O cenário era esse: vários armazéns, guindastes, trens e milhares de trabalhadores portuários. A partir dos anos de 1970, com o aumento do tamanho dos navios devido ao uso de containers, as docas foram ficando pequenas demais e se tornaram obsoletas. As atividades portuárias foram transferidas para outros portos. No início dos anos 80, o desemprego nas Docklands chegou a 20%. O fechamento das docas coincidiu com o governo de Margaret Thatcher, o auge do neoliberalismo no Reino Unido. Em 1981, foi criada a London Docklands Development Corporation, a LDDC, uma agência com poderes extraordinários. Eles podiam desapropriar terrenos, aprovar projetos e passar por cima dos conselhos locais. Tudo para facilitar o chamado Market-Led Development, ou desenvolvimento liderado pelo mercado. Mas o que se vendeu como uma regeneração privada foi, na prática, uma operação altamente subsidiada pelo Estado. Foram 7 bilhões de libras investidos naqueles 20 anos de operação da LDDC, com demolições, descontaminação do solo, abertura de vias e principalmente em transporte, a criação da nova linha DLR e a expansão da Jubilee Line. Mais de 80% dos investimentos em transporte urbano da Grande Londres nos anos de 1990 foram canalizados para essa região. Além disso, a Isle of Dogs foi declarada uma Enterprise Zone, oferecendo isenção de imposto por 10 anos e 100% de abatimento dos custos da construção do imposto de renda. Enquanto o setor privado era amplamente beneficiado, os moradores locais lutavam para serem ouvidos. Eles chegaram a elaborar o People's Plan for the Docklands, que era um plano bem estruturado que propunha reativar alguns dos galpões, investir em cooperativas, creches, habitação social e empregos locais. Mas a LDDC, com o apoio, claro, do governo Thatcher, ignorou completamente essas propostas. O plano oficial seguiu, focado na construção de torres de vidro voltadas para o mercado financeiro. Um modelo de planejamento de cima para baixo, onde ninguém foi consultado. Dos empregos criados, menos de 15% ficaram com moradores da região. E nenhum programa de formação ou inclusão foi criado para os moradores locais. A maioria das famílias foi deslocada ou simplesmente não conseguiu se beneficiar dessa regeneração. E o que aconteceu com aquela paisagem industrial, aqueles edifícios que tinham lá antes? Restaram pouquíssimos, como esse armazém aqui de 1802, que hoje abriga o Museu das Docas, uma lembrança isolada de um passado apagado pelo processo de renovação urbana. O resumo dessa história é: o Estado pagou a conta e o mercado colheu os lucros. Ah, mas todo mundo se beneficia dessa riqueza gerada. Só que o tal do trickle-down, essa ideia de que a riqueza se espalha, já foi desmentido muitas vezes por inúmeras pesquisas. E o caso de Canary Wharf é um dos maiores exemplos disso. Tower Hamlets, que é o bairro onde Canary Wharf está inserido, continua sendo um dos mais pobres de Londres. A riqueza gerada pelo projeto não se espalhou nem para os vizinhos imediatos. E como que isso tudo está hoje, 40 anos depois? Com o avanço do trabalho remoto, principalmente depois da pandemia do Covid, quase 20% dos escritórios estão vazios. 1 em cada 5 pavimentos está desocupado. Grandes empresas estão deixando o local. O HSBC acabou de anunciar que vai deixar a sua torre sede em 2027. Já tem até planos para transformar esse edifício num uso misto. Muita gente hoje chama Canary Wharf de uma cidade fantasma, porque ninguém mora lá quase. Canary Wharf é vendido no Brasil como um modelo de regeneração urbana, mas ele é, na verdade, um exemplo de como o Estado pode investir bilhões para beneficiar o mercado e não a população. Um projeto que apagou a memória do trabalho, expulsou a comunidade local e construiu um enclave para poucos. Em um país desigual como o Brasil, esse definitivamente não é o modelo que a gente quer aplicar.